Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, é um privilégio estar de volta ao nosso momento especial nesta noite, quando vamos mais uma vez expor a palavra de Deus. Agradeço ao pastor André Moreira e à equipe do projeto EBD em questão pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui juntos mais uma vez, e espero que de alguma forma Deus possa estar nos usando como instrumento em suas mãos para que possamos compartilhar verdades especiais as quais precisamos a cada dia pôr em prática em nossa vida. Então, já inicio as minhas palavras com a minha gratidão ao pastor André e à equipe que o assessora e que trabalha juntamente com ele nesse abençoado projeto. Na semana passada, no dia 23 de junho, aliás, creio que já há uns 15 dias, falamos sobre o Sermão do Monte e baseamos a nossa exposição no tema uma ética acima de qualquer suspeita, mostrando de maneira panorâmica a importância, o significado e a relevância do Sermão do Monte. Aqueles 3 capítulos de Mateus, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, que contém o que chamamos de resumo da doutrina de Cristo. Embora essa doutrina seja posteriormente pormenorizada nas epístolas, seja as epístolas paulinas, seja as epístolas gerais, o resumo da doutrina de Cristo está nesses 3 capítulos, não só como uma idealização futura, ou seja, como o perfil que caracteriza a manifestação futura e concreta do reino de Deus, mas também como uma idealização de vida para o momento presente em que vivemos. Então, há várias áreas no Sermão do Monte que podem ser abordadas, podem ser tratadas. Na verdade, foi um comentário que escrevemos para a CPED, um comentário de escola dominical, que foi estudado no Brasil todo, e posteriormente produzimos um livro chamado A Transparência Cristã. Então, há vários temas, ou, digamos, subtópicos no Sermão do Monte que podem ser tratados, e no dia 23 de junho falamos sobre a ética de Jesus, uma ética absoluta. Hoje, nós vamos tratar do capítulo 8 do mesmo livro, que tem por título A Vida Pessoal com Deus. E essa exposição está baseada no capítulo de número 6 de Mateus, a partir do verso 2 até o verso 18. Eu não farei a leitura porque vai ficar um pouco prolongado e eu quero aproveitar bem o tempo para a gente fazer uma exposição pelo menos um pouco mais extensa dentro do horário que dispomos. Então, eu não pretendo fazer a leitura do texto, estou simplesmente repassando aqui, capítulo 6, a partir do verso 2 até o verso 18 do Evangelho de Mateus. Algumas coisas preliminares nesta exposição. Primeiro, nós precisamos compreender, e esse é o primeiro tópico
daquela famosa Confissão de Fé de Westminster, temos de entender que fomos criados para a glória de Deus. E isso significa que todos os nossos atos, tudo quanto fazemos, tudo quanto realizamos, qualquer ação nossa, ela tem de ter essa finalidade, a glória de Deus. Um resumo disso está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Paulo está tratando daquelas questões relacionadas às coisas sacrificadas aos ídolos, principalmente o alimento, e isso era um problema muito sério para os cristãos daquela cidade, porque era uma cidade cosmopolita, pagã, inclusive com a prática da prostituição cultural, e geralmente os alimentos eram consagrados aos ídolos, inclusive o que se comprava nos mercados. É tanto que Paulo chega a dizer que ninguém pergunte a origem, pela questão disso interferir na consciência cristã, de maneira que as pessoas comprassem e tivessem em mente que tudo provém de Deus. E no capítulo 10 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, verso 31, nesse contexto das coisas sacrificadas aos ídolos, Paulo diz: quer comais, quer bebais. Ele usa dois elementos que são essenciais à vida humana: comer e beber. Mas ele usa aludindo ao contexto das coisas que eram sacrificadas aos ídolos, no sistema politeísta que imperava em Corinto. Então, diz Paulo: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, parte da questão particularizada, comer e beber, e aí acrescenta qualquer outra coisa, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, e aí ele fecha a questão: fazei tudo para a glória de Deus. Então, esse é o princípio que rege a vida cristã. Esse é o princípio que rege a vida de cada um de nós nos parâmetros do reino de Deus. E eu introduzo com essa preliminar porque o tema de hoje, a vida pessoal com Deus, vai tratar de 3 pontos que aparecem aqui no texto de Mateus, capítulo 6, do verso 2 ao 18, onde essa implicação da glória de Deus é muito relevante e é muito clara, é muito transparente, é muito visível. E quais são essas 3 coisas que estão aqui descritas neste capítulo, nos versos que eu mencionei? Primeiro, a questão da solidariedade no ato de dar esmolas. A segunda é a questão da oração. E a terceira é a questão do jejum. Então, temos aqui uma ideia tríplice de ações que, como cristãos, realizamos, e nós precisamos ter a percepção correta de como essas ações devem ser realizadas, porque Jesus parte da realidade vivida pelos fariseus, que era a religião predominante naquela época, a religião judaica predominante. É óbvio que aqui no Sermão do Monte, essa mensagem não é dirigida aos judeus, ela é dirigida primordialmente aos discípulos, é dirigida primordialmente àqueles que criam em Jesus como o Messias e, logicamente, é uma mensagem dirigida a toda a Igreja de Cristo. Mas ele parte da realidade
do mundo judaico, ele parte da realidade dos fariseus, que representavam a religião judaica predominante na época, para tratar de como deve ser a nossa vida pessoal com Deus, para tratar de como devem ser as nossas ações diante de Deus e quais são os propósitos dessas ações quando as estamos realizando, quando as estamos fazendo. Então, começando com o primeiro assunto, as esmolas, percebemos que Jesus, logo no verso 2, ele diz: quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. Veja que ele alude aos hipócritas, aos fariseus, àqueles que predominavam na religião farisaica, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Ao falar aqui de esmolas, nós temos de entender esse termo no sentido da generosidade, no sentido da solidariedade, no sentido de ajudar o próximo, no sentido de estender a mão ao próximo. E, naquela época, como ainda hoje, havia os chamados pedintes, aquelas pessoas que ficavam à beira das ruas e na expectativa de receberem donativos daquelas pessoas que passavam. Os fariseus, os hipócritas, faziam isso, como diz o texto, com o propósito de serem aplaudidos, com o propósito de serem honrados, com o propósito de serem vistos. Eu creio que uma ilustração que pode ajudar a gente a entender isso é um gráfico que circula aí pelas redes, em que o personagem está com um celular na mão direita, fotografando a si mesmo e entregando uma esmola para o mendigo que está à sua esquerda. E essa imagem, divulgada na internet, embora não seja uma fotografia, mas seja um desenho, a ideia dela é exatamente mostrar isso. Muitas vezes, as nossas ações são feitas para mostrar, de uma certa forma hipócrita, não verdadeira, para mostrar que somos generosos, para mostrar que somos solidários, para mostrar que entendemos a necessidade do próximo, para que as pessoas nos aplaudam, para que as pessoas digam que homem piedoso, que mulher piedosa, que homem santo, que homem piedoso. Era isso que faziam os fariseus, era isso que faziam os hipócritas. Eles estendiam a mão, mas estendiam com a finalidade de serem glorificados, ou de serem aplaudidos, ou de serem honrados pelos atos que realizavam de se solidarizar com o próximo. E o que Jesus ensina aqui é exatamente o contrário. No verso 3, Jesus diz: tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Em outras palavras, quando você é generoso, quando você é solidário, quando você estende a mão, e esse ato é um ato cristão, esse ato é um ato intrínseco à fé cristã, quando você faz isso, você não faz em busca de recompensa pessoal, mas você o faz com o propósito de glorificar a Deus. De modo que
O próprio Jesus diz: ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda, ou seja, que a tua mão esquerda ignore o que faz a direita. E ele usa aqui exatamente a linguagem cultural e comum da época, porque é com a mão direita que se realizam as coisas, de maneira geral. Então, que a mão esquerda ignore o que faz a direita, ou seja, não é um ato para ser divulgado, não é um ato para se pôr nos jornais, se pôr nas redes sociais e mostrar que você é uma pessoa solidária. Mas é um ato, como qualquer outro, é um ato que deve ter como finalidade glorificar a Deus. Porque quando você é solidário, quando você é generoso, quando você ajuda uma pessoa, quando você estende a mão, você reconhece nessa pessoa a dignidade humana, você reconhece nessa pessoa a imagem de Deus, porque, embora o pecado tenha manchado essa imagem, mas a imago Dei, como nós costumamos pronunciar, ela está ali presente. Ainda que ofuscada pelo pecado, ainda que manchada pelo pecado, a imago Dei, a imagem de Deus está ali presente. Então, você está percebendo a dignidade humana, você está percebendo a imagem de Deus naquela pessoa, você está percebendo que é um semelhante seu, é o seu próximo. É esse o ensino da parábola do bom samaritano. A parábola é proferida quando alguém pergunta a Jesus sobre a questão do próximo. E Jesus, então, usa a parábola para mostrar que o próximo é aquele que está diante de nós naquela circunstância e que, em algum sentido, depende que nós estendamos as nossas mãos, sejamos generosos, como foi o bom samaritano, diferentemente dos representantes da religião, que passaram ao largo, não estenderam as mãos. Então, o próximo é aquele que está diante de nós e necessita da nossa ajuda, mas quando estendemos as nossas mãos, somos movidos por um sentimento de compaixão, por um sentimento de amor, somos movidos porque Cristo foi gerado em nós e o fato de Cristo ter sido gerado em nós faz com que o nosso espírito seja generoso com o próximo, com o semelhante, mas sempre com a finalidade primeira e última, que é glorificar a Deus, ou seja, fazer tudo para a glória de Deus. Então, temos aqui, nesse primeiro tópico, o que eu chamo de a graça da solidariedade. A capacidade de ter empatia. A palavra empatia significa sentir o que o outro sente. A gente poderia exemplificar isso com um texto mencionado por Paulo, quando ele diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Ou seja, você assumir para si o drama que o outro está experimentando. Esse é um ponto. Outro ponto também importante é que, às vezes, nós pensamos e somos induzidos até por esse sentimento de generosidade tão forte no nosso coração que nós temos a responsabilidade de salvar o mundo. Não. A ideia aqui não é essa. A ideia aqui é que, dentro das possibilidades que você tem, mediante os recursos que você dispõe, dentro das limitações que a vida lhe impõe, você deve fazer aquilo que está ao alcance de sua mão. Porque é a soma desses atos, é a soma dessas atitudes, é cada um fazendo a sua parte, e a soma de tudo que se faz que contribuirá para que o próximo, tanto aquele que foi ajudado por nós, quanto aqueles que foram ajudados por outros,
Isso contribuirá para que eles sejam abençoados e, ao mesmo tempo em que são abençoados, agradeçam a Deus, porque Deus usou outras pessoas como instrumentos para abençoá-los. É importante frisar isso até neste momento de pandemia, porque há muita gente aí desempregada, há muita gente aí que teve o seu salário reduzido, há muita gente aí que está tendo dificuldades, inclusive, para pagar o seu aluguel, está tendo dificuldades, inclusive, para fazer as compras até da cesta básica. E essa é uma hora em que aquelas outras pessoas que estão em melhores condições, aquelas outras pessoas que, de repente, dispõem de recursos, de repente são servidores públicos, cujo salário não foi alterado, porque todos os meses o Estado vai lá e deposita na sua conta, onde a própria igreja, às vezes há igrejas aí que têm recursos na própria conta bancária, na poupança, reserva para a construção de templos e para tantos outros projetos, eu creio que é um momento em que essa graça, a graça da solidariedade, pode se manifestar. Não é? Principalmente, como diz o apóstolo Tiago, que não fazer o bem, quem sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. E aí somos ensinados que devemos fazer o bem, principalmente aos domésticos da fé. Fazer o bem sempre, não é? Mas há um destaque aqui, há uma ênfase aqui. Fazer o bem principalmente aos domésticos da fé. Então, essa é a primeira lição que aprendemos aqui em relação à nossa vida pessoal com Deus. Nós não somos generosos para sermos aplaudidos, para fazer uma foto no celular, no smartphone, e sair por aí publicando e mostrando, como fazem muitas vezes os políticos. Nada contra a política, mas às vezes, quando chega a época das eleições, os políticos são generosos, ajudam, estendem as mãos, fazem tantas coisas, e eu não quero entrar aqui no mérito disso, porque é até crime eleitoral quando eles praticam tais coisas com esse propósito, mas não só eles, há muitos de nós, até cristãos, que queremos ser vistos, queremos ter os nossos nomes anunciados. Gostamos que os nossos nomes estejam lá na lista dos doadores, na lista dos que estenderam as mãos. E quando fazemos isso, o próprio Jesus diz aqui aos hipócritas e fariseus: em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Bem, o segundo ponto tratado aqui nesta passagem é sobre a oração. A partir do verso 5, mais uma vez Jesus menciona os mesmos hipócritas. Jesus menciona os mesmos fariseus. E Jesus os menciona por quê? Porque eles gostavam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Num ritual repetitivo, rotineiro, formal, sem nenhuma conotação de piedade. Quando olhamos para a história judaica, descobrimos que a prática era que eles faziam isso pelo menos 18 vezes ao dia. 18 vezes ao dia. Um exemplo que temos hoje, nos tempos modernos, é dos islâmicos, que também, pelo menos 6 vezes ao dia, onde eles estão, se não me foge a memória, são 6 vezes ao dia, aonde eles estão, eles estendem o tapete na rua, na calçada, se ajoelham com o rosto voltado em direção à Meca e ali faz aquela oração ritualística.
pois esse era o comportamento dos fariseus, esse era o comportamento dos hipócritas. Eles faziam isso em pé, faziam isso nos cantos das praças, faziam isso aonde eles pudessem ser vistos, para transparecer uma falsa espiritualidade, para transparecer que eles eram homens, digamos, de uma profunda piedade e que cumpriam à risca os mandamentos de Deus, os mandamentos da lei mosaica, quando, na verdade, esses pormenores aqui não têm nada a ver com a lei mosaica, senão com aditivos que foram sendo acrescentados ao longo do tempo. Então, Jesus também os condena. E é interessante a gente frisar isso, porque, às vezes, irmãos, nós caímos também no mesmo erro. Às vezes caímos também na mesma fraqueza. Às vezes caímos na mesma fragilidade. Fazemos da nossa vida de piedade uma demonstração de orgulho, uma demonstração de soberba, uma demonstração de arrogância, uma demonstração de que nós somos mais espirituais do que os outros. E aí gostamos de orar no templo, aquelas orações vistosas, aquelas orações pomposas, aquelas orações em que abusamos daqueles sons guturais para passar a impressão de que somos espirituais, aquelas orações formalísticas, ritualísticas, aquelas orações com uma linguagem, muitas vezes, até erudita, para passar uma ideia de que somos espirituais, de que somos fervorosos, de que somos piedosos, de que somos santos, quando, na verdade, essa atitude não passa do fruto do nosso orgulho, do fruto da nossa soberba. E não estamos fazendo isso com a finalidade de estreitar a nossa comunhão com Deus, com a finalidade de manter uma íntima e pessoal comunhão com Deus, uma relação de proximidade com Deus, mas estamos fazendo isso para que sejamos honrados, para que sejamos vistos, para que sejamos aplaudidos. É tanto que logo no verso 6, Jesus diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Essa palavra aqui, entrar no quarto, ela tanto pode ter o sentido de um quarto físico, mas a ideia predominante aqui do texto, no original, é aquela ideia de você fazer do seu devocional algo privado. Pode ser na sua casa, pode ser num jardim, numa praça, um desses lugares aprazíveis, sem transformar isso em doutrina, porque alguns acham que são mais espirituais porque oram em montes. Eu não tenho nada contra quem ora em monte, eu tenho contra quando se estabelece isso como doutrina, como norma, e como se quem ora em monte seja mais espiritual do que o outro. Quando Jesus dialogou com a mulher samaritana, uma das perguntas que ela fez foi exatamente em relação a isso, porque os judeus adoravam em Jerusalém e os samaritanos adoravam lá em Samaria, e ela pergunta: afinal, aonde adoraremos? E Jesus diz que viria a hora que não seria nem lá, nem cá, mas que os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai em espírito
e em verdade. Em outras palavras, o lugar é meramente circunstancial. O lugar não tem predominância. O lugar não pode ser sacralizado. O que tem que ser sacralizado é a nossa intenção, a intenção de falar com o nosso Pai de maneira privada. É a privacidade da nossa vida devocional que não interessa a B, C ou a ninguém, mas interessa a Deus. Eu acredito que vários dos irmãos já devem ter tido a oportunidade de conversar com pessoas. E existem conversas públicas, não é? Bate-papo de 2, 3, 4, 5, 6, mas existem conversas privadas entre você e uma outra pessoa. E nessa conversa privada, ninguém mete a colher. E às vezes você até pede licença às outras pessoas, vou me retirar um pouco porque eu tenho uma conversa pessoal com essa outra pessoa. É uma conversa privada. Então, o Senhor Jesus aqui trata dessa questão em relação a Deus, é que nós temos que desenvolver esse tipo de privacidade e fazer disso uma prática regular nas nossas vidas. Não é de vez em quando. Não é uma vez ou outra. Não é quando as coisas vão mal. Não é quando vivemos em tempos difíceis. Não é quando vivemos em tempos de tormenta, mas é fazer disso como uma prática regular. Entrar no quarto e fechar a porta, ou seja, de forma privada. De forma privada. E teu pai que está em secreto, ou seja, também participando dessa privacidade com você, teu pai que te vê em secreto, ele te recompensará. Então, irmãos, vida espiritual, e agora aqui falando da oração, falamos da solidariedade, agora estamos falando da graça através da oração. Vida espiritual é algo para que nós possamos, sobretudo, desenvolver a nossa comunhão com Deus, levando em conta aqueles princípios, tanto da confissão de fé de Westminster, que o homem foi criado para a glória de Deus, quanto ao que Paulo disse lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E aí o Senhor ainda continua tratando dessa questão da oração, que é o segundo tópico desse tríplice assunto que lida com a nossa vida pessoal com Deus. Jesus recomenda: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Quando eu era adolescente, eu ficava preocupado com essa expressão, usar vãs repetições, porque me parecia que isso me levava a perceber que bastava orar uma vez mais e uma vez só, e eu não precisava mais orar e repetir, digamos, os assuntos daquela oração. Mas com o tempo a gente aprende, não é? E a gente tem que aprender sempre. Não é? Aqui o Senhor Jesus refere-se à prática ritual daquelas orações repetidas, memorizadas, tipo as rezas que se fazem em diferentes religiões, sobretudo se fazia nas religiões pagãs da época, e que era um ritual repetido sem
nenhuma piedade meramente no cumprimento formal de uma regra, de uma norma. Eu acredito que eu citei isso no dia 23 de junho, mas convém repetir. Há filmes hoje ambientados em Israel e ambientados em comunidades ultra-ortodoxas que e que mostram esses filmes esse tipo de comportamento. Antes de comer um pedaço de pão, cita lá uma frase. Antes de tomar um copo de água, cita lá uma outra frase. Ao entrar em casa, põe a mão naquele mezuzá que está no umbral da porta, cita uma frase, beija a boca, entra em casa, aí depois, quando sai, também põe a mão no mezuzá, e cita uma frase, beija a boca e sai de casa, ou seja, ritos rotineiros, formais, sem nenhuma conotação espiritual de piedade, meramente para cumprir as regras. É disso que Jesus está falando. É disso que ele está aqui quando trata das vãs repetições, é desse tipo de recurso, e isso era comum, e é ainda hoje, no mundo judaico, era comum entre os fariseus. Eram aquelas orações que você já sabia de memória, e aqueles que vieram da herança romana sabem muito bem disso. Não é? Aquelas famosas ladainhas, não é? Ladainhas e coisas do gênero, não é? Em que você repete, não é? O terço, e vai por aí afora, não é? Para não entrar no mérito, não é? Vai por aí afora. Então, Jesus aqui, de forma muito direta, ele diz, não se assemelhem a eles. Não é dessa forma. E aí, logo no verso 9, ele traz um modelo de oração. Verso 9 diz assim, portanto, vós orareis assim. E aí temos a chamada oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, ela não traz esse conceito de uma oração ritualística. Ela não traz esse conceito de uma oração para ser repetida. Ela não traz esse conceito de uma oração para que você repita pela manhã, à tarde, à noite. Não, ela traz o conceito dos princípios que estão embutidos na nossa vida espontânea de oração. Então, quando oramos, nós reconhecemos a soberania de Deus, reconhecemos a Deus como nosso Pai, reconhecemos o seu governo em todo o tempo. Quando, por exemplo, mencionamos venha o teu reino, seria, em outras palavras, dizer venha o teu governo sobre nós. Reconhecemos a vontade soberana de Deus quando afirmamos faça-se a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Veja a analogia. Que aqui na terra a vontade de Deus seja feita da mesma forma como essa vontade é feita no céu. Também em nossa oração tem que haver aquele sentimento de gratidão pelo pão diário. O texto não diz que é pelo pão de amanhã, nem pelo pão da próxima semana, nem pelo pão do próximo mês, mas pelo pão de cada dia, porque essa provisão vem de Deus. Aí você dirá, mas eu trabalho. Você trabalha porque você tem um emprego. Você tem um emprego porque você tem saúde. E a saúde que você tem vem de Deus. Então, não importa. Tiago disse, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra nem mudança de variação. Então, não importa. Tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus. É Ele quem dá as condições para você trabalhar. Então, reconhecer, ter este sentimento de gratidão. Eu me lembro
de uma história de uma viúva. Todos os dias pela manhã, quando ela abria a janela de sua casa, ela encontrava um pacote de pão. E ela agradecia a Deus profundamente. Senhor, muito obrigado pelo pão que tu providenciaste hoje. E um dia o padeiro encontrou-se com um amigo e disse: vem comigo. E foi com um pacote de pão e pôs o pão na janela da casa daquela viúva. E aí disse: aguarde um pouquinho comigo aqui à distância. E lá ficaram ambos aguardando, quando de repente a mulher abre a janela, apanha aquele pacote de pão e novamente ela agradece a Deus. Muito obrigado, Senhor, pela provisão do pão de hoje. E aí o dono da padaria, entre zombeteiro e ao mesmo tempo orgulhoso, diz para o amigo: está vendo? Ela pensa que é Deus quem dá o pão para ela, mas sou eu que todo dia, pela manhã, por reconhecer que ela depende do pão, eu vou lá e ponho esse pacote de pão na janela dela. Esse cidadão é o retrato do fariseu. Ele tinha um gesto generoso, mas era um gesto movido meramente por um sentimento de religiosidade e não de reconhecimento da provisão de Deus. Mas para aquela mulher, pouco interessava se era o padeiro, ela nem sabia, ela desconhecia. Para ela, era a provisão de Deus, e mesmo sem saber que era o padeiro, era Deus quem usava o padeiro para prover-lhe o pão daquele dia, como dos outros, porque o padeiro continuou a fazer aquela provisão. Quantas experiências nós temos tido? Eu já tive experiências assim, não é? Teve uma vez lá nos Estados Unidos, quando estávamos como missionários entre o povo de fala portuguesa e foi um período difícil, os recursos não chegavam e, eventualmente, um dia pela manhã, quando desci as escadas do apartamento, abri a porta e na nossa porta tinha uma quantidade enorme de compras e até hoje eu não sei quem foi a pessoa a quem Deus usou. Mas foi uma provisão de Deus. Então, a oração, ela ensina a sermos gratos a Deus. Outro ponto também interessante aqui na oração é sobre o perdão. Veja bem o que diz o verso 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Ou seja, põe as duas coisas em proporção. Do mesmo modo como fomos perdoados por Deus, eu vou repetir, do mesmo modo como fomos perdoados por Deus, nós temos de aprender a perdoar aqueles que nos devem. Não é no sentido financeiro, é no sentido de uma rixa, é no sentido de uma falha, é cumprir aquilo que o próprio Jesus disse aqui nesse mesmo sermão, deixar a oferta no altar antes de oferecê-la, procurar o seu irmão, se reconciliar com ele e então voltar para oferecer a sua oferta. Então, a lição aqui é essa. É na mesma medida, se somos perdoados, nós temos de ter a capacidade de perdoar. Também, na sequência da oração do Pai Nosso, fala sobre a tentação. E veja bem que tudo é colocado na conta de Deus. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Em outras palavras, a oração do Pai Nosso começa em Deus e termina em Deus. E todas as coisas giram ao redor de Deus. A nossa vida gira ao redor de Deus. Ele é nosso Pai, Ele é soberano, é Ele quem governa, é Ele quem nos dirige. É
Ele quem nos dá o pão diário, a provisão diária, é Ele quem nos perdoa de tal maneira que possamos perdoar a terceiros na mesma medida do perdão que recebemos. É Ele que nos guarda da tentação e diz a Bíblia que a tentação não vem além dos nossos limites. Então, é Ele quem governa. Finalmente, o texto termina dessa forma: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Em outras palavras, tudo provém de Deus. E é por isso que eu volto ao ponto: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus, porque esses atos não são para o nosso engrandecimento. Esses atos não são para que nós sejamos reconhecidos como os tais. Ao contrário, quanto mais fazemos, mais devemos estar diminuídos para que Cristo apareça em nós. Foi a resposta de João Batista para os seus discípulos. Ele enviou os discípulos até Jesus para que eles confirmassem que Jesus era o Messias. E Jesus disse a eles: diga a João que os mortos ressuscitam, os surdos ouvem, os mudos falam, os paralíticos andam. E eles retornam para João. E eu posso até presumir, o texto não diz isso, mas eu posso presumir que eles tenham dito: olha, esse que está aí é mais poderoso do que você. Porque os mortos são ressuscitados, os paralíticos andam, os surdos ouvem, os mudos falam. Qual foi a resposta de João? Importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que ele cresça e que eu diminua. Então, nós temos aqui esse segundo elo dessa tríplice, digamos assim, dessa tríplice coroa que determina como é a nossa vida pessoal com Deus e o que isso significa também na nossa vida uns com os outros. E eu termino entrando já no terceiro tópico, tratando do jejum. Porque oração e jejum são duas coisas que andam juntas. Claro que também Jesus aqui alude aos judeus, porque a prática do jejum era muito comum entre os judeus e também com aquele mesmo caráter de formalidade, não é? Com aquele mesmo caráter ritualístico, simplesmente, para usar um termo comum nos dias de hoje, simplesmente para cumprir tabela, não é? Mas o que é que Jesus diz aqui? Verso 16: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. O que significa isso? Eu me lembro quando eu estava no Instituto Bíblico, lá por volta dos meus 18 anos, e nós tínhamos um colega muito brincalhão, no bom sentido, não é no sentido da chocarrice, mas no sentido de uma pessoa dada, extrovertida. Só que nos dias em que ele jejuava, ele não falava com ninguém, ele ficava de cara amarrada. Se qualquer um de nós lhe dirigisse a palavra, ele respondia de uma forma mal criada, porque estava jejuando. Alguns de nós também acabamos desenvolvendo um comportamento parecido. Quando estamos jejuando, desfiguramos o rosto, transparecemos uma imagem contristada, pisamos assim num tipo de passo que parece que
estamos vivendo um momento extremamente ruim, ou, se não ruim, mas um momento de piedade em que estamos separados das outras pessoas e não podemos ter nenhum contato. E os fariseus faziam isso, diz o texto, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Ou seja, a finalidade era exatamente mostrar uma falsa piedade. E aí Jesus, então, os condena por isso. E aí orienta, ao mesmo tempo em que diz, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa, Jesus orienta, tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Com o fim, veja bem, com o fim, com a finalidade de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Agora aqui a gente tem de fazer uma digressão sobre o jejum. Existem algumas outras passagens que falam sobre o jejum. Jesus, por exemplo, quando estava no Monte da Transfiguração e de lá desceu e encontrou-se com os discípulos que estavam lutando para expulsar demônios de uma criança, depois de todo aquele ato, Jesus disse a eles que há uma certa casta de demônio que só sai com oração e jejum. Quando vamos lá para o capítulo 12 de Atos, e Paulo e Barnabé são enviados em sua primeira viagem missionária, diz a Bíblia que a igreja estava em oração e jejum. Então a gente percebe que o jejum era uma prática já também absorvida na vida da igreja. Agora, nós temos de entender uma coisa, e isso aplica-se também à oração. E eu deixei para tratar deste ponto aqui exatamente por isso. Nem a oração e nem o jejum têm sentidos penitenciais. Ou seja, eles não são penitências que fazemos diante de Deus. O que é uma penitência? Penitência é um ato que você faz para alcançar um favor. Penitência é um ato que você faz e que, em certo sentido, você está dizendo que o sacrifício de Cristo não foi um sacrifício perfeito, eficiente e suficiente, porque você precisa agregar algum valor para receber alguma graça de Deus. Nem para a oração, nem para o jejum, nós temos de acrescentar esse conceito de penitencialidade. A oração não é penitência. A oração é um meio pelo qual falamos com Deus. É para aprimorar a nossa comunhão com Deus. Na oração, falamos com Deus e Deus fala conosco. Jeremias capítulo 33, verso 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Como dizia o pastor Antônio Gilberto, é uma via de mão dupla, em que numa mão nós vamos em frente em direção a Deus e na outra Deus vem ao nosso encontro. Há diálogo, há conversa, falamos e Deus fala conosco. Esse é o sentido básico da oração. Eventualmente Deus pode dizer sim, eventualmente Deus pode dizer não, e, eventualmente, Deus pode dizer, espere. Só existe uma palavra que ele nunca falará. Vou repetir. Só existe uma palavra que ele nunca falará. É talvez, porque Deus não é de talvez. Deus não é de probabilidades. Deus não é de plano B, C, D. Deus tem um plano, plano A. Então, ele poderá responder sim, não ou espere.
Em relação ao jejum, é a mesma coisa, não é penitência. Por que devemos jejuar? O jejum é uma demonstração nossa de desprendimento para que a nossa vida por inteiro, planificada, corpo, alma e espírito, naquele momento se entregue a Deus no ato de profunda comunhão com Deus, de tal maneira que nós nos desprendemos das coisas desta vida, para que nada desta vida suplante esse momento que tiramos de nossa privacidade para estar a sós com Deus. Esse é o sentido do jejum. E aí convém dizer umas outras coisas. Jejum não é passar fome. Se você passa fome no jejum, você não está jejuando. Jejum não é você chegar 15 para meia-noite e comer um prato feito do tamanho da Serra da Mantiqueira ou das montanhas do Himalaia e dali a 5 minutos começar então o seu jejum e dormir até 6, 7 horas da manhã e dizer que jejuou. Isso não é jejum. Isso não é jejum. Jejum é você se desprender de si. Você se abstém para você se desprender de si. E você ter um momento em que nada desta vida interfira, naquele momento de privacidade, nada interfira em sua comunhão com Deus, em sua vida pessoal com Deus. Essa é a ideia do jejum bíblico. Essa é a ideia do jejum bíblico, não é penitência, não é sacrifício. Vou fazer um sacrifício aqui, oferecer um sacrifício porque eu estou precisando daquela bênção, então deixa eu sofrer aqui um pouquinho para ver se Deus se apiada de mim e Ele me abençoa. Não perca o seu tempo. Jejum não é para isso. Jejum é para você aprimorar a sua comunhão com Deus. Quando você jejua, você mortifica a sua carne, você se desprende da carne, você libera o espírito, você libera mais a mente fica mais livre para que você possa estar num ato mais íntimo, profundo, piedoso, na sua privacidade com Deus. E aqui eu tenho que fazer algumas... Esse é um tema longo, daria para a gente estender por bastante tempo, mas aqui eu tenho que fazer algumas observações. Primeiro, jejum não é para você fazer enquanto você trabalha, porque enquanto você trabalha, você tem que estar com seus reflexos bem atinados para aquilo que você faz. Digamos que você é motorista de ônibus, digamos que você trabalhe como torneiro mecânico, digamos que você maneje uma máquina que pode causar dano se você não souber manejá-la bem, digamos que você seja um enfermeiro, um médico, digamos que você seja um pedreiro que esteja trabalhando lá no 10º andar, pendurado no andaime. Isso não é hora de jejuar. Os seus reflexos precisam estar aguçados e atinados. Então, não é hora de jejuar. Outra coisa, pessoas que têm doenças crônicas, doenças que dependem de tratamento, tratamento continuado, tomam medicamento contínuo. Essas pessoas precisam pensar seriamente, elas não vão ser menos abençoadas porque não jejuam. Não é conveniente que elas façam jejum nessas condições físicas de doenças, por exemplo, hipertensão, diabetes e coisas do gênero, são doenças crônicas e perigosas. É interessante que a gente diga isso porque tem alguns irmãos nossos, pentecostais, pouco orientados, que acabam ficando doentes, enfermos e sofrendo de letalidade mortal. Por quê? Porque não foram ensinados.
Então, se você é um doente crônico, com problema de diabetes, com um problema cardíaco, ou com qualquer outra enfermidade, ou esteja ocupado em suas funções e que exigem que os seus reflexos estejam funcionando bem, você não deve jejuar. Outra coisa, o jejum não deve ser um jejum absoluto que inclua a água. Já está provado que o organismo sem água, ele pode até suportar por 3 dias, mas depois de 3 dias, isso vai produzir lesões no seu organismo. Lesões insanáveis depois. Então, jejum deve ser, no máximo, jejum de alimentos. E se for jejum de água também, que seja por pouco tempo, porque o seu organismo depende de água. Mas, pastor, em relação ao alimento? O alimento é um pouco diferente, porque você costuma ter, e sobretudo nós que somos um pouco mais gordos, né? E sobretudo os obesos, mas na maioria dos casos a gente costuma ter uma reserva de energia, e de tal modo que se você fica 2, 3 horas ou 4 horas sem comer, o próprio organismo vai lançar mão dessas reservas de energia. Mas em relação à água, não. Em relação à água, não existe essa possibilidade. Se você não repõe a água, o organismo vai entrar em processo de lesão, os rins, sobretudo, em processo de lesão. Então, o jejum deve ser um jejum, no máximo, de alimentos. Pode ser um jejum intercalado, você come de manhã e come à noite, não importa, mas tem que levar em consideração essas recomendações. E terceiro, o jejum deve ser feito na privacidade, da mesma forma como a oração. No momento em que você vai se dedicar para orar, no momento em que você vai se dedicar para ler a Bíblia devocionalmente, não é ler academicamente, não é ler para preparar um sermão, não é ler para você fazer uma exegese de um texto, mas ler a Bíblia como alimento, devocionalmente, para você se alimentar. Então, você jejua para você se desprender da carne e você nem sente fome. E as horas passam e você nem sente que as horas passaram. E aí você está jejuando, orando e lendo a Bíblia com essa expectativa de você aprimorar a sua vida de comunhão, a sua vida pessoal e o seu relacionamento com Deus. Então, essa é a exposição de hoje. A vida pessoal com Deus. A graça da solidariedade, ou seja, a nossa capacidade de sermos generosos, sem olhar a quem e sem querer trazer a glória para nós mesmos. Também a nossa capacidade de desenvolvermos uma vida de oração, uma vida de oração que implique na privacidade com Deus, e não aquela oração para ser vista pelos homens, numa tentativa de demonstrar que somos espirituais, mas aquela oração que tenha por fim, sobretudo, glorificar a Deus, começa com Deus e termina com Deus. E, finalmente, o jejum bíblico, que não é penitência, mas é um ato de desprendimento, é um ato de mortificação da carne, para que você possa liberar a sua mente e o seu espírito naquele momento em que ora, em que lê a Bíblia, em que permite que Deus alimente a sua alma mediante a sua bendita palavra. Era o que eu tinha a expor nesta noite aos nossos queridos irmãos, baseado aqui no Sermão do Monte, e que possamos entender essa mensagem, compreender essa mensagem, de tal maneira, para terminar, de tal maneira que a nossa mente esteja cheia de Deus.
e vazia de nós mesmos. Essa é a concepção, esse é o resumo desses 3 tópicos: solidariedade, oração e jejum. Mente cheia de Deus e vazia de nós mesmos. Repito, mente cheia de Deus e vazia de nós mesmos. E aí você poderá perguntar, pastor Jeremias, mas e as outras coisas? Deixe-me dizer de maneira muito simples e rápida: quando a nossa mente está cheia de Deus, nós olharemos as outras coisas não sob a nossa perspectiva, mas sob a perspectiva de Deus. As nossas ações serão feitas sob a perspectiva de Deus. Os nossos pensamentos serão pensados sob a perspectiva de Deus. Tudo quanto fizermos será sob a perspectiva de Deus e terá como finalidade primeira e última a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe em Cristo Jesus. E mais uma vez, muito obrigado, pastor André, muito obrigado, equipe do EBD em questão, pela oportunidade, nesta quinta-feira, dia 2 de julho de 2020, de podermos expor a santa, bendita, infalível, suficiente, inerrante e inspirada palavra de Deus. Amém.